12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Jesus é o primeiro missionário, juventude. Jesus é o primeiro missionário dessa terra. E tudo aconteceu bem assim. Um dia antes da missão, ele deixou um casal perfeito. Ele deixou ali o marido amando a mulher amando o marido. Ele deixou ali um casal em paz, em harmonia. Mas no dia seguinte, quando ele voltou, tudo estava mudado, tudo era diferente. Para começar, quando ele desceu, o primeiro missionário, Jesus, ele não encontrou ninguém no lugar. Ele teve que sair à procura. Para você entender um pouco melhor, ele teve que dizer e chamar. Um dia antes, semanas antes, eles tinham prazer em se aproximar do Salvador, de Jesus, um Deus presente. Um dia depois da desgraça que o pecado causou, eles estão escondidos. E então Jesus vai até onde eles estão. Eles estão com medo. Eles estão com roupas de folhas. Jesus resolve o problema da roupa. Mas naquele dia, ele não conseguiu resolver todos os problemas. Ele teve que pegar o casal e teve que levá-los embora da casa original. E teve que fazer o caminho, teve que levá-los ao portão e despedi-los, mandá-los para fora. Eles não podiam mais ficar dentro. E sabe, eles não podiam ficar dentro do jardim por uma razão. Aliás, existem outras, mas uma razão vai ser muito forte nesse momento, porque eles acabaram de pecar. Eles não podiam mais ficar dentro do jardim, porque no jardim tinha uma árvore que dava vida. Quem comia do fruto continuava a viver. Quem comia do fruto perpetuava a vida. Então Deus entendeu a gravidade, olhou para aquele casal, viu a situação e disse: não pode mais ficar aqui, não podem mais ficar aqui. E os tirou para fora e colocou fora do jardim do Éden. Jesus sabe o que significa fora da vida. Jesus sabe o que significa estar longe da doação da vida. Jesus sabe o que o pecado poderia fazer. Ele sabia de todas as consequências, mas ele tinha que deixar a humanidade perceber o que significou aquilo. 4.000 anos depois, o missionário volta para a missão, e ele desce na terra, está um pouco diferente, e ele vai, e de repente a palavra de Deus diz que aconteceu que uma mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo. Eu quero lhes dizer, juventude querida, gauchada amada, que essa mulher sofria muito antes de Cristo iniciar o seu grande e esplendoroso ministério. Quando essa mulher começou a ter hemorragia, quando ela começou a sangrar, não havia esperança alguma, não havia chance alguma, ela tentou, não conseguiu. Jesus sabia disso. E de repente, o mundo dos problemas começou a atingir as pessoas.
O mundo como uma epidemia, como uma pandemia, como uma situação grave vai atingindo. O mundo dos problemas atinge a família. Tem gente nessa noite que está aqui, mas está com a família rachada, dividida. No mundo dos problemas, a solidão atingiu milhares de pessoas. Nunca tivemos um tempo na história em que os meios de comunicação alcançam, não é, a humanidade. Existe mídia de televisão, existe mídia de internet, existe ondas de rádio, ondas AM, existe rádio amador, existe milhares de formas de se comunicar, mas nunca houve tantas pessoas solitárias. É um paradoxo. Problemas de solidão. Tem gente que quer conversar, tem gente que não consegue dormir porque não tem com quem se comunicar. Fica às vezes à madrugada na internet, na frente da TV a cabo. Esses dias um dado, para vocês terem uma ideia, a TV Novo Tempo, no canal Sky, na TV Sky, o horário que ela é mais assistida, por incrível que pareça, juventude, sabe qual que é o horário que a TV Novo Tempo é mais assistida? É de madrugada, quando a solidão bate num lar da classe média, não tem o que fazer, começa a passar os canais e de repente encontra esperança. Tem gente hoje com o problema da culpa. Depois que Adão e Eva saíram, isso tudo começaria a fazer parte da rotina das pessoas. Tem gente hoje que cometeu delitos graves. Tem gente que está se culpando. A Bíblia diz: aconteceu que certa mulher, quanta gente sofrendo. Essa mulher sofreu muito. Essa mulher sofreu algumas coisas que muitos hoje estão sofrendo. Essa mulher, ela tinha um mal, ela tinha hemorragia, o sangue corria fora das veias. Naqueles dias, o sangue correr fora das veias levaria uma pessoa a ser considerada imunda. O que ela tocava, ela sujava. Onde ela se sentasse, ela infectava. Aonde ela se deitasse, ninguém iria ali se deitar. E vocês entendem hoje um pouco bem essa parte da Bíblia. Imagine hoje uma pessoa com suspeita da gripe suína, bem perto de você, você ia afastar. Essa mulher naqueles dias estava nesse estado, nessa condição. E sabe, a sua doença levou dela 3 coisas preciosas. Primeira coisa, levou sua família. Se ela era casada, ela perdeu o marido. Se era solteira, gurias, não tinha chance de namorar. Então ela foi tirada de casa à força. Ela perdeu a segunda coisa preciosa da sua vida, a igreja. As sinagogas daqueles dias não tinham lugar para gente suja. Eu fico perguntando, se as igrejas daqueles dias não tinham lugar para gente suja, qual a razão de ter uma igreja? E em terceiro lugar, depois de perder o lar, a igreja, ela perdeu o vínculo com a humanidade, e ela foi banida para a solidão. 12 anos, a Bíblia diz, 12 anos sofrendo, no mundo das injustiças. Eu não li, mas um pouco antes, no mundo das injustiças, Jairo aparece. Jairo também tem problemas, é um homem importante, é um homem da sinagoga, é um pastor, é um líder espiritual, ele tem nome, ele tem endereço, ele tem função, ele tem um cargo, ele é destacado. Quando Jairo com problema, porque todo mundo tem problema, juventude, todo mundo passa por problema. No mundo dos problemas, qual é o seu? Não tente se esconder. Quando Jairo vai buscar Jesus, olha só que mundo. Quando Jairo vai buscar Jesus, abre um corredor para Jairo. Quando a anônima tentou buscar Jesus, a Bíblia diz, a multidão comprimia-o.